Vampirentos e vampirentas de todo o Brasil, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Vampire Readings, onde a gente vai falar sobre dois livros que são surpresa. Nem eu, nem o Damo, a gente conversou a respeito disso. Não é uma improvisação, é uma coisa que a gente decidiu de falar dois livros, cada um, que a gente não sabe. Vamos ver o que acontece aqui. Vai ser uma coisa muito louca. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Opa, meu amigo JP, da Casa da Minha Discos aí, que massa, cara. Seja muito bem-vindo. Pô, vamos fazer uma live junto aí para você contar a tua experiência pra gente. Ô, Damo, e aí? Boa noite, Brasil. Você estava sumido, nego. Boa noite, Morra. Você que é essa envergadura moral aí, essa verdadeira tchutchuca do mundo vampiresco. É isso aí. Tudo bem, meu povo? Ô, cara, eu gostei. Tudo bem, cara? Tudo bem, estamos vivos e de volta, né? Pois é, bicho, a gente anda esquecendo de fazer as lives, né? Semana passada a gente fez o anúncio todo, a gente esqueceu, cara. Coisa bem Alzheimer, assim, né? Você às É, vezes esquece. mas a nossa distinta audiência compreende os nossos motivos, né, cara? Enfim. Damo, estava explicando para a nossa audiência qual que era a ideia da live de hoje, que é de falar de dois livros, né, cara? Que eu não sei quais são os teus dois livros, que você não Nem eu sabe os quais teus. são, mas fazer uma coisa legal, assim, até como se fosse uma recomendação de leitura, né? Talvez de livros que não sejam tão conhecidos do grande público, né? Livros, assim, que não são os clássicos, porque a gente tem feito lives sobre os clássicos, sobre os escritores bem conhecidos. Hoje a ideia é falar, assim, de livros, assim, modernos, vamos dizer assim, né? E aí, quem começa, cara? Pode ser você, numa ordem alfabética invertida, assim. Podemos. Eu montei todo o esquema achando que você ia Para eu falar por começar? Posso começar, não tem problema. mas eu não Não quero tem te pôr na problema. fogueira. Não tem problema. Bom, Cara, eu vou começar confio então. qual Então, seja o livro que atenção. você. Eu tenho Não, uma tu leve nem imagina, desconfiança. cara. Tu nem imagina. Tu nem Então imagina. conta para nós aí, cara. Vamos ver. Então, eu vou falar de dois livros, não. O primeiro que eu trouxe, assim, né? Deixa eu fazer um introito, né? Para ficar aquela coisa assim, Ah, o cara né? erudito, né? É, Introito, né? Pô, gostei disso aí, Pô, cara. né? Deixa eu dizer assim, ó. Eu escolhi esse livro porque ele é um livro de um autor italiano, assim, não contemporâneo, né, mas já do século XX aí. E, cara, eu tenho um pé, assim, muito atrás, assim, porque com a nossa concepção de literatura italiana, né? Porque a literatura italiana, para nós, assim, ela está muito vinculada ao Virgílio, ao Boccaccio, ao Dante, né? Aquelas coisas assim, lá de, né? Ao Petrônio, aquela antiguidade clássica, né? Ou talvez não ali, né, já do início do italiano como língua, no caso do Dante, né, Mas do aquela coisa Boccaccio. clássica sempre, né? Parece uma coisa meio, né, Uhum. vernácula, assim, italiano e tal. E a Itália tem autores, vamos dizer, recentes, assim, né, do século XX para cá, fabulosos, né, cara, assim, então, se a gente for pegar lá, desde lá de trás com o Primo Levi, né, que é Isto um Homem, né, autor de um livro maravilhoso, né, fala do campo Uhum. de concentração, o próprio Ítalo Calvino, né, que é um cara fabuloso, escreveu tanta coisa, passando talvez ali pelo Dino Buzzati do Deserto dos Tártaros, né, um livro também fantástico, quem não leu merece ler, Humberto Eco, né, com toda a obra fenomenal, assim, e mais recentemente acho que assim o Domenico Starnoni, que é um autor ali também radicado em Roma, eu acho, muito bacana, né? Escreveu Os Laços, uma trilogia ali sentimental, muito legal, e tal. E a Helena Ferrante, né? Que é o grande sucesso editorial Uhum. desse último tempo aí, que ninguém sabe quem é, né? Mas assina, né? Como uma mulher, possivelmente é porque escreve de um jeito muito difícil de um homem escrever, com muitas
muitos detalhes, mas enfim. Então eu estou pensando em todos esses grandes nomes da literatura italiana que por nós muitas vezes são relegados, deixados de lado. A gente ainda, o brasileiro ainda é muito, em que pese a grande imigração italiana que nós tivemos, né, tanto aqui no Sul quanto em São Paulo, e tal, mas a gente ainda é muito ligado à literatura francesa, à russa, à inglesa, à americana, e o italiano que estava aqui com a gente não É entende muito. interessante, né? Pela nossa colonização, a gente deveria conhecer bastante a literatura Talvez, italiana. É. talvez Eu, eu, conhecer por mais, exemplo, mas eu conheço, assim, o Umberto Eco, que eu conheço bem, claro, né? E o Lampedusa eu gosto muito, cara. sim, outra grande figura, né? Mas aí o Né? Lampedusa também é um pouco mais Sim, para trás mas... aí, né? Aham. É, mas é um grande nome, né? Um clássico. Mas eu trouxe então para hoje, eu trouxe esse livro aqui do Giorgio Bassani, né? O Jardim dos Fins e Contini, né? Um livro que eu li esse ano, acho que no começo do ano aí, um livro maravilhoso, né? Então um livro Quem muito que é o autor, lírico, Damo? o Giorgio Bassani, né? Giorgio O Bassani. Giorgio Bassani ele viveu, ele nasceu em Bolonha, né? Mas ele passou a vida toda em Ferrara, né? Uma família judia, né, de Ferrara. Então, né, Ferrara, vamos, né, posicionar aí como uma das grandes cidades aí, né, do Renascimento, ali da Idade Média, com, com a família d'Este, né, que foi os grandes ali de Ferrara e Modena, né, os caras mandavam ali naquele pedaço da Itália. Então, uma cidade que famosa, né, por ter os melhores salames, né, da Itália, mas assim também a terra de Ariosto, né, de vários outros pensadores e escritores. E o Giorgio Bassani, então, ele praticamente nasce em Bolonha, mas vive lá em Ferrara e nasce em 1916. Né? E ele, então, de família judia, tal, passa por todos aqueles problemas na guerra, Segunda Guerra Mundial, tal, e ele acaba escrevendo esse livro, ele morreu em 2000, não sei quando que é esse livro, cara, de 62, Jardim dos Fins e Contini, né? E onde ele conta, assim, a história de uma... Sabe aquele livro que é meio autoral, meio ficção? Em tese, tudo ficção, né? Mas ele conta de um jeito que, né? Bom, ele era uma família judia, é de Ferrara, estava lá, né? Viveu aquilo. Tem muitas confissões, né, no livro. E ele é um livro extremamente lírico, assim, cara, sabe? Então, para quem gosta, claro que ele não chega a ser tão, assim, moroso quanto um Proust, assim, mas ele é um livro muito bonito, é um livro que fala muito em primeira pessoa, muito do eu, né? Então, ele conta uma história muito simples. Ele, lá em Ferrara, ele conhece uma família de judeus lá, onde tinha um rapaz e uma moça, ele se apaixona pela moça, né? E eles tinham uma propriedade, assim, meio um castelo, assim, nos arredores da cidade, onde eles iam jogar tênis, né? E é isso a história, né? Aí ele atravessa, mas assim, começa a adolescência deles e vai até o início ali da juventude e tal. E ele faz esse recorte onde ele começa já anunciando, né, no livro, que toda a família ali dos amigos dele foi morta em campos de concentração, né? Inclusive a mulher que ele amava e tal. Mas que ele conta toda essa história, né, do desabrochar das paixões na adolescência, das dúvidas, né, das idas vindas, de sabe aquele negócio de tô apaixonado, vou ficar passando na frente da casa da pessoa, na rua, de um Uhum. lado para outro. Então é claro que ele conta isso de uma maneira muito lírica, muito bonita, né? O Demo E é com um daqueles todos. romances de construção, assim, aquele build um roman, assim, que parece que o enredo não é tão importante quanto a construção de um personagem, assim. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque ele é um livro, cara, é um livro muito bonito, assim, um livro muito elegante, né? Vamos assim, o Giorgio Bassani escreve de uma maneira elegantemente bem, assim, um livro bonito, bem escrito, com todo esse pano de fundo, né? Que é a guerra, que é a perseguição, mas isso entra tudo num jeito muito sutil, sabe? Assim, no jeito, né? Ele vai visitar um irmão que mora longe, passa pelas barreiras, está difícil, mas é tudo muito sutil, assim.
o que demonstra, inclusive, que a sublimação, talvez, assim, desses sentimentos humanos, né, diante dessas desgraças, né, cara, dessas insanidades, assim. Eu acho que é bacana, porque me parece que ele diz assim, olha, apesar de ter acontecido tudo o que aconteceu, eu quero falar daquilo que é mais bonito, né, daquilo que Uhum, não era ruim. Né? E aí uhum. ele foca, então, nisso daí. E, assim, com seus dissabores, né, os pés da bunda que a vida nos dá, tal. Então, tudo isso ele vai trabalhando no livro, as dúvidas, as inquietudes são muito próprias, né, desses primeiros amores, assim. Então é bacana. É um livro que, né, que você for falar, tem lá, né, o primeiro amor, né, tem vários autores, né, já trabalharam, né, essa questão, né, do aflorar das paixões, né. Mas ele é um livro muito bacana e que eu gostaria de indicar, tá? Ele está pelo Brasil, pela editora Todavia, essa capinha aqui, ó. E o Bassani tem outros livros, né? Que meio que eles não chegam a ser uma trilogia, assim. Eles podem ser lidos independentemente, mas os italianos muitas vezes eles juntam alguns livros do autor e tentam criar né, um conjunto de livros e tal, os romances daqui, os romances de lá. Tal. Então ele tem esses romances de Ferrara, tem alguns outros livros aí, Bronze de Ouro, sei lá. Tem mais um ou dois livros que é meio que nessa mesma toada, assim, né? O Jardim dos Fins e Contini também foi adaptado, né, para o cinema em 1970 pelo Vittorio De Sica. Levou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Então ele assim, ele não é totalmente desconhecido, né? Embora, todavia, tenha publicado aqui, deixa eu ver a data disso, não sei onde é que eles botam agora, não tem ficha catalográfica, gente, estava atrás. Em 2000 não, não sei, confuso. 2009, talvez. Não, mas enfim, esse livro é bem recente, acho que é edição do ano passado aí, tal, mas acho que ele já rola no Brasil há mais tempo. É um livro de 62, né? Bem rodado. Mas é isso aí, esse é o meu primeiro livro. Que interessante, Damos. Sabe que eu gosto bastante desse tipo de romance, assim, de personagem em primeira pessoa, né? É, é, enfim, que são as impressões do personagem, do mundo, assim, cara. Eu gosto desse tipo de literatura. Tem que ter essa elegância, né? Tem que ter uma cadência, tem que ter elegância e tem que ser meio hipnótico ao mesmo tempo para a gente gostar, né? Para a gente como se fosse aquele filme lá, né? Being John Malkovich, sabe? Que as pessoas têm lá um andar que a pessoa entra e vê a Andar pela vida. metade, sai dentro da cabeça, né? Enfim, cara, e daí precisa ser, assim, um personagem interessante, né, cara? Essas impressões precisam ser descritas, assim, com uma certa cadência, né? Eu acho que é o tipo de romance mais difícil de ser escrito, você não acha, Dama? Assim, em primeira pessoa, cara. Ao mesmo tempo que acho em primeira pessoa é difícil, né? Porque é muita pressão, né? Em cima de um personagem só. E que isso marca muito, assim, né? Essa diferença do lirismo pro drama, né? Pro épico, né? Para os gêneros da narrativa, assim. O lirismo, ele é um mergulho profundo, né? Na cabeça, né? Do personagem, assim. Ele não tem todas aquelas situações, aqueles conflitos, né, que os dramas têm, que são muito fáceis, né, de construir, de intercalar, de relacionar, né? Então ali é um mergulho profundo, né? Então eu acho bem complexo, assim. E por outro lado, Mohan, eu acho bacana, assim, que essas obras ele trabalha, por exemplo, neste caso, tem outras grandes obras que são atemporais. A minha segunda que eu vou falar vai ser assim. Mas o caso dele não, ele pega um grande tema, né, que é a Grande Guerra, ali, esse momento histórico, né, que é um momento, vamos dizer assim, de identificação universal, né, todo mundo meio que liga aquilo, né, ele posiciona muito bem na época, né, isso na cabeça da gente meio que
que vira a chavezinha, né? Então, bom, o cenário é esse. E ali ele entra com a história, né? Então, ele também tem essa habilidade, assim, de fazer, pegar um momento universal e fazer um recorte particular daquilo, né? Que E interessante, cara. contar a versão dele. Interessante. Como é que era o nome do livro mesmo, Damo? Jardim O Jardim dos Finzi Contini, né? Que é o nome da dos família Cinco. lá. Né? Uhum. Eu não sei, assim, porque daí a personagem principal lá é a Nicole, né? Que é a menina. E ele oferece o livro assim, né? Para a Nicole, já, né? Então a gente não sabe, né? Se existiu, se não existiu. Eu também não fui muito atrás, assim, Uhum. da história, né? E ele escreve aqui como se fosse como se fosse uma ficção, né? Mas não vai saber, né? Vai saber. Pois é. É que, cara, é interessante, assim, desse lance de escrita em primeira pessoa, porque, cara, sempre tem um conflito do narrador, né? Assim, por exemplo, quando você vai escrever uma história, assim, tipo, o narrador geralmente ele não aparece, né? É alguém te contando essa história, mas é alguém que conhece toda a história. E aí, assim, quando você começa a ler um pouquinho sobre técnica literária, sobre você quer ser um escritor, né? Aí eu vou lá, vou começar a pesquisar qual que é a técnica, como é que acontece isso. Sempre tem essa figura central do narrador, né? Tipo, eu acho assim que era despiciando se tratar do narrador, né, cara? O narrador tá lá te contando uma história, você não tem que questionar. Mas depois que eu tive contato com essas coisas de teoria, assim, essa história do narrador agora é um fantasma que me persegue, né, cara? Porque eu consigo agora numa história, por exemplo, ler a questão, tá, mas como que o narrador sabia disso? Então as coisas começam a desmoronar, assim, sabe, cara? É como se, tipo, desmoronasse ali alguma parte, assim, daquele... É, é, da ficção, realmente, assim, quando você entra no mundo ali, né? Quando você, tipo, se deixa perder pela história do livro. Eu acho muito mais lógico, muito mais interessante, muito mais fácil para a gente entrar, por exemplo, numa história em primeira pessoa, sabe, Damo? Mas ao mesmo tempo é difícil, né, escrever em primeira pessoa sem aborrecer o leitor com detalhes, aquela coisa toda. Então, quer dizer assim, tem esse lance, parece que quando a gente lê do nada esses livros, eles são muito mais legais do que, por exemplo, você ir atrás e tentar descobrir as técnicas, o que o autor fazia, porque daí parece que perde um pouco esse distanciamento da realidade. Enfim, né? É, Mas. o Giorgio Bassani ele tem uma coisa assim, porque eu gostei o Proust, né, assim, nessa questão lírica, porque ele também lança mão de algumas, vamos dizer, características, assim, né? Assim como o Proust falava lá do caminho de Guermantes, tal, tal, ele também, né, ele é o caminho que ele percorre, né? A via, a rua que existe, tal, que leva lá né, nessa quinta, nessa vila, né? Dos Finzi Contini. Ele conta a história da família também, né? Como é que ela chegou ali, as gerações, tal. Tem toda essa questão introdutória, né? Que ele apresenta ali nos primeiros capítulos até ele entrar. Ele, né? Então foi quando eu conheci, né? Os Finzi Contini, né? E depois ele apresenta lá os membros da família, pai, mãe, o irmão, a irmã, o mordomo, enfim, todo mundo é introduzido ali, né? Mas é muito legal, cara. O É o Damo, cachorro, né? Também aparece o bastante. Damo, a gente está vivendo uma época de tanto baixo astral, assim, que a literatura é uma fuga, né? Então, tipo, uma pessoa descrever ali circunstâncias, ruas, tipo, uma propriedade ou móveis, assim, cara, sabe, eu não vejo nada de mal, as pessoas se aborrecem com isso, né? Mas se a gente encarar a literatura assim como uma fuga desse mundo que a gente vive, né, cara, seria interessante, né? Seria o esforço do autor dizendo para você, olha, você está nesse mundo aqui, né? E esse mundo tem essas características, né? Tem lá a cozinha em estilo provençal, cadeira, divã. Eu acho interessante, sabe, cara? Eu acho que a gente está eu acho que a gente vive uma época, a nossa geração já era assim, né? Mas agora ainda mais, né? Que é tudo muito imediatista, né, Dama? A gente quer como se existe uma supervalorização do enredo e não daquela descrição de sensações
e personagens, e situações, experiências que, na verdade, deveria ser o ponto máximo da literatura, né? E também é o Eu acho, aprendizado. Que acho que a gente vem de uma tem, geração que os nossos pais diziam para a gente que a gente aprendia as coisas lendo, né? Ah, leia, né? Enfim. E parece que hoje é só um enredo, aquela coisa, assim, sabe? O arco narrativo e tal. tem que ter um Então, plot twist, senão. é, tem que ter alguma coisa acachapante lá, assim, para de repente justificar o teu tempo ali, né? Enfim. Bom, mas o meu livro é mais ou menos assim, sabe, Dama? Esse livro aqui, ó, cara. Não sei se você já ouviu falar dele, A História Secreta. É de uma Não, não, não. escritora que se chama Dona Tartt, sabe? Ela fez, assim, um relativo sucesso nos Estados Unidos. Cara, eu acho que ela fez até um grande sucesso, porque esse aqui é o primeiro livro dela, A História Secreta. É publicado pela Companhia das Letras, já está na sexta ou sétima edição. Eu tinha a primeira edição, sabe? A capa era bem mais bonita, bem mais legal. Essa aqui, enfim, não sei o que aconteceu com o meu livro antigo. Mas é uma escritora, cara, que ela conta uma história por meio de um personagem em primeira pessoa, sabe? Esse personagem, ele conta a história que ele vai estudar numa universidade elitizada, fictícia, onde ele se junta numa classe para aprender grego, sabe? Língua grega, assim, cultura grega clássica e tudo. E essa classe só tem 6 alunos. E aí ele entra nessa turma com um professor que é um personagem assim que ela descreve, um cara que era viajado, que era amigo das famílias reais, sabe? O cara era do jet set dos anos 50, 60, era amigo de atrizes de Hollywood, mas era um grande erudito. E aí ele ensina grego, e a única coisa que ele exige para os alunos dele é que eles só façam a matéria com ele. Então, esse personagem ele sai lá da Califórnia para estudar lá num recanto da Nova Inglaterra, para estudar grego, para ter uma matéria só. E com esse único professor, uma vez por semana, onde faz trabalhos em grego e tudo. E a história secreta, cara, eu não sei se como falar sobre esse livro sem dar um spoiler, mas esses alunos, eles fazem um ritual, e nesse ritual acontece um acidente, alguém morre nesse ritual, que é um ritual assim para alcançar um frenesi dionisíaco, né? E eles escondem isso desse colega novo, aí ele vai ganhando a confiança deles, e aí ele entra nesse grupo, aí tem um outro crime desse grupo para cobertar, sabe, o que aconteceu no ritual. E é uma história extremamente interessante, sabe, cara, que esse livro aqui, o que que ele me chama a atenção, cara? Porque ele é um livro, assim, em primeira pessoa, como se fosse um romance de construção, né? E você vai acompanhando tudo pela ótica desse personagem, mas o enredo também é fantástico, cara. E ele tem uma característica, assim, que eu já vi mais ou menos em um ou outro livro, mas esse livro aqui é o que mais me chama a atenção, cara. Eu amo esse livro aqui. É que ele é hipnótico, Damo. Essa guria aqui, essa Dona Tarte, cara, ela escreve de uma maneira hipnótica. Eu não saberia nem descrever qual que é o estilo dela, sabe? Só sei que você começa a ler e você fica hipnotizado e você não consegue parar. E a história vai se desenvolvendo. E assim, cara, os personagens, todos os personagens desse livro são interessantes, sabe? Você se afeiçoa a eles. É bem aquele tipo de livro, assim, tipo It, a Coisa, assim, você se sente participando daquele grupo de amigos. Você é mais um ali, você tá vendo eles confabulando, conversando, cara. E esse livro eu gosto bastante, eu recomendaria, assim, a todos que quiserem ler um bom livro, ler esse livro aqui, cara. Vale muito a pena. Essa autora, depois, ela ficou famosa nesses tempos, em 2015, 2016, por um livro que você já deve ter ouvido falar, Damo, O Pintacilgo. Ele virou um filme e tudo mais. Essa guria ganhou o prêmio Pulitzer de ficção em 2017 ou 2016, se não me engano. Vendeu horrores, cara. Vendeu, assim, foi um best-seller, sabe, gigantesco, mas eu não gostei do Pintacilgo, sabe, cara? Eu parei na metade ali porque eu achei chato. Eu achei que ela perdeu a mão daí, sabe, Damo? Esse estilo hipnótico dela, cadenciado, assim, ela simplesmente perdeu, assim, ela não conseguiu manter isso. Mas é um livro interessante, assim, que fala é, é, é,
Sabe, cara, é uma história triste, velho. É uma história bem triste. É um thriller, né? Ele ia virar um filme, acho que em 92, 93, por um diretor até relativamente famoso, né? O Alan Paco, lá na época, mas aí o projeto acabou desandando, né? Mas, e ela é muito amiga, quem introduziu, assim, no círculo literário foi aquele Bret Easton Ellis, o cara que escreveu Psicopata Americano, sabe? É Bom, dessa O escola, assim. Samuel da Costa tá dizendo que viu o filme aí, ó. É. Você viu o filme Pinta-Silgo, provavelmente, Samuel, né? Porque A História Secreta eu acho que não chegou, é um filme que não chegou a ser produzido. Depois você confirma para mim, porque o Pinta-Silgo eu acho que tem um filme, sabe? Tem, tem, tem aí, assim, com atores famosos e tudo mais. Mas eu gosto bastante dessa escritora, sabe? Eu acho ela interessante. Ela tinha 29 anos quando ela publicou esse livro, Damo, e foi um sucesso nos Estados Unidos, tremendo, assim. Ele é um livro bem conhecido nos Estados Unidos. Tanto é verdade que, sei lá, 20 anos depois, sabe lá Deus, ela lança o terceiro livro dela, que seria esse, O Pinta-Silgo, né? E claro, do pássaro é o Pinta-Silgo, exatamente isso aí de um quadro. Mas, cara, tem um lance nesse livro, assim, que, como é o primeiro livro dela, tem alguns exageros, assim, sabe, cara? Tem algumas coisas, assim, que dá para ver que, por mais que seja hipnótico, por mais que ela tenha essa cadência de escrever que você começa a ler e não para mais, ela exagera, ela carrega nas tintas, por exemplo, assim, tentando criar um mundo meio extravagante, meio excêntrico e acaba ficando um pouco não muito verossímil, assim, sabe? Por exemplo, um dos personagens usa aquele pincenê, sabe? Mas, cara, é um senhor de um livro, sabe? Eu recomendo você ler, sabe? Da nossa audiência distinta, assim, porque, cara, eu gosto desse tipo de livro. Assim, às vezes eu tenho um pouco de vergonha de dizer do quanto que eu gosto desse livro aqui, cara. É, Porque é uma o, coisa moderna, assim, sabe? Tipo, né? é. Mas, sei Não, lá, cara, não dá sério, mas eu gosto, cara. os Estados Unidos têm tido aí, pelo menos segunda metade do século aí, começo desse, né, teve grandes escritoras aí, né, teve grandes mulheres aí que, enfim, fizeram. Eu lembro bastante daquela que escreveu White Album, como é que é? Não sei. Uma que morreu agora esse ano, cara. Depois eu lembro. Escreveu do White Album. E tem também a Luísa Berlim, né, cara, que está voltando agora para a Luísa Berlim, escreveu não, Diário de Faxineira, tal, uma série, uma grande contista, né, e que agora ela está na crista da onda, né, já faleceu Sim, e sim, tal, sim. mas ela, o Almodóvar vai filmar aí Mas não tem uma série já a dela, obra baseada dela. nesse. Eu sei que o Almodóvar estava filmando aí, eu não sei se era filme, série, o que que era. Aham. E agora acho que a Companhia das Letras está lançando agora para setembro um livro novo dela aí de novas histórias, tal. Então ela Uhum. tá tendo um revival aí, né? Que é outra mulher sofrida pra caramba, tal, e que mas uma grande escritora americana. A gente vai falar aí de alguém que escreveu aí na década de 80. Você sabe Então também que eu bastante acho que recente. esse Para estilo nós que dela. somos velhinhos, ela é recente, assim, né? Você sabe que esse estilo dela, desse livro A História Secreta, muito provavelmente inspirou aquele Joel Dicker, sabe? O caso do. A verdade sobre o caso Harry Cabert, né? Aaron Tem, Cabot. tem esse mesmo Elementos. estilo, assim, sabe? Parece que bebe dessa mesma fonte. Só que eu acho ela ainda melhor que ele, viu, cara? Porque É. você gosta muito É, da verdade do caso Harry Cabert, eu né? gosto, cara, eu gosto, embora eu tenha, assim, eu gosto sempre com um sentimento de culpa, assim, que parece que É, não, eu te entendo. né, Eu tenho esse sentimento de culpa por é, esse livro também, por gostar ele é um dele. livro que me parece meio fufo, assim, fútil, me parece meio best-seller, sabe, de entrada de livraria, assim, né, eu li o outro livro do Joel Dicker, né, Joel Dicker, e que é muito parecido, assim, ele tem a mesma fórmula e ele vai, né, então, talvez os professores de literatura diriam que não é literatura, né? Que é um modelinho de negócio ali, que ele faz, que ele aplica e tal.
Mas, por outro lado, cara, é um livro puta gostoso pra caramba de ler, né? É uma história É, legal, é. é bem escrito, é puta criativo pra caramba, ele, né, te dá um nó. Cara, eu lembro que quando eu li esse do Harry Cabert, eu lembro que me vinha muito à mente assim essa dualidade dos personagens, como no Morro dos Ventos Vivantes, sabe? A Nola ali, que era a personagem principal, tu, né? Tu não sabia se ela era boazinha, se ela era uma má, se ela era gente boa, se ela tinha que se ferrar, né? Isso tem vários momentos do livro. Primeiro tu te apaixona pela personagem, né? Primeiro tu sente pena, depois tu te apaixona, depois tu odeia, depois tu entende, né? E Você ele vai disse uma vez numa conduzindo. live que ela é uma das grandes personagens assim da literatura hoje, que é essa Cara, tu vai Nola conduzindo. Kellergan, né? É uma personagem maravilhosa, porque ele vai te conduzindo assim, né? E também nessa linguagem que parece que tu tá lendo e tu tá vendo, né? Eu falo assim, parece uma linguagem cinematográfica, né? Porque de fato tu vai lendo e parece que tu tá vendo a coisa acontecer na tua frente. Ele vai te levando de um jeito que tu vai vendo a cena, né? Ele não é um livro muito reflexivo, assim, muito É, não mas vai eu para acho que para eles essa área do pecam por uma certa ensaio, grosseria, mas ele né? é Assim, tipo, ele, talvez isso, talvez isso. assim, tipo, É, o jeito que às vezes eles fazem umas caracterizações meio grosseiras, assim, que você vê, assim, que é é um forçado, negócio né? meio filme de segunda noite, assim, né? É, Aqueles filmes de super de tela quente, assim, né? porque parece que Mas, mas essa, eu mas eu acho é, também, Morra, assim, ó, eu sempre reflito muito, né, sobre os subgêneros, assim, né? Tenho pensado ao longo da minha vida de leitor, eu penso muito nisso, assim, né? O que é gênero, o que não é? Então literatura policial, né? Tá, mas é policial. Será que a gente não devia chamar literatura de crime, né? Porque sempre tem um crime, o crime e castigo ele vai entrar, não vai, né? Então, eu sempre tento imaginar assim. E por que a gente muitas vezes secundariza ou não dá tanta importância para algumas obras, né? Então, assim, não, isso aqui é literatura juvenil. Juvenil por quê? Porque a temática dele é juvenil, né? Porque ele não trouxe. Então, o Pequeno Príncipe vai ser um livro infantil, né? Ou porque ele não trouxe grandes temas, grandes angústias da humanidade contemporânea, né? Esse talvez seja a régua para medir, né? O que é um romance sério ou não, né? Então, ele tem que ter grandes dilemas filosóficos. E isso, quando eu vejo um livro desse, por exemplo, como o Harry Cabert, do Joe Dicker, eu penso nisso. Assim, ele é um livro que, de fato, ele não faz muitas, né, elucubrações, ele não vai muito para a filosofia, para os grandes dilemas, grandes conflitos. Né? Ele é um livro ali de pequenos conflitos, né, que vão se sucedendo, de pequenos. Ele é um livro mais factual do que reflexivo. Ele vai te narrando os fatos numa velocidade louca e aquilo vai te jogando para dentro da história. Mas não é um livro interessante exato. que é bem, bem tradicional da literatura americana, mesmo o Joe Dicker não sendo americano, né, cara? Porque Ele é suíço, né? ele é suíço, né? Escreve em francês, eu acho, inclusive, né? Ele andou ganhando uns prêmios aí pela Academia Francesa e tudo mais. Mas, cara, o engraçado, assim, é que essa literatura, esse livro aqui, por exemplo, diferentemente do caso do Harry Cabert ali, ela fala de filosofia. E sabe, tem algumas coisas interessantes nesse livro que me chamam muita atenção, que é o seguinte, que se você pegar a orelha do livro, se você pegar uma sinopse desse livro na internet sobre o que a sinopse vai te enganar, não é história, sabe? Fala assim que é um thriller, que fala sobre Homero. Não, não é sobre isso, sabe? São estudantes da cultura grega clássica, porém não é sobre isso o livro. E aí, essa questão da cultura clássica grega, Homero, o fato deles aprenderem grego, assim, me parece extremamente caracterizado assim de forma grosseira, sabe? Não se encaixa muito no lance. Os personagens são exagerados, mas ao mesmo tempo, dentro da narrativa, nesse lance, porque o grande mérito dela é escrever de forma hipnótica, cara. E aí, como ela te hipnotiza, todas essas coisas, assim, parece que entram, se encaixam e fica tudo bem ali. Só de vez em quando que você vê uma outra coisa, assim, que salta os olhos, que parece, assim, que carregou um pouco nas cores.
demais, sabe? Mas é um belo de um livro, sabe? Um belo de um livro, cara. Eu acho que até voltando, a gente tá falando também da verdade do Harry Cavill, tem uma parte ali com o professor dele, que são dois escritores, um, né, que fez muito sucesso nos anos 70 e tem um aluno dele que conta a história, né? E aí ele fala assim que eles gostam dele, gostam do segundo personagem, do aprendiz, né? Não é porque ele é clássico, mas é porque ele é moderno, né? Sabe? Moderno assim é mais simples, mais é, 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 assim não é tão gourmet assim. Moderno é aquela coisa assim que é mais palatável. Eu acho que ele chega a usar isso aí, assim, esse termo que é Uhum. palatável. Mas será que esses grandes escritores, por exemplo, modernos americanos, Damo, tipo Fitzgerald, do Hemingway, será que na época deles eles eram considerados assim como essa turma aí, ou eles já eram considerados como clássicos, assim como mestres literários, cara? Porque na época do Fitzgerald mesmo, assim, ele já escrevia roteiro para Hollywood. Eu acho que o último Magnata, o livro dele, era mais um roteiro que uma obra, assim, né, literária. O que você acha, ainda a respeito disso, cara? Olha, teve uma galera ali que ganhou o Nobel em vida, né? Então, claro, o Nobel não pode ser dado póstumo, né? Mas que, assim, que foram muito laureados, né? Então, é diferente, né, do Joe Dicker, por exemplo, né? Embora ele tenha ganhado, eu também vi alguma coisa na Academia Francesa, ele é bem considerado, né? E vendeu bastante, vende bastante, né? Um cara que tem bastante coisa. Mas eu acho que naquele tempo eles eram eu acho que se escrevia menos livro, né? Vamos começar daí, né? Antigamente, embora o mundo não fosse tão menor do que é hoje, assim, do ponto de vista de gente, mas era mais difícil, né? Você gravar uma música, você escrever um livro, você fazer enfim, né? Se expressar, fazer um filme, né? Tudo. Então a produção cultural ela era muito menor, assim, em volume, né? Então, eu acho que para você ser publicado já era muito mais difícil que hoje. Então, só isso já te fazia um autor, né? Já te fazia um autor. E esses caras, eu acho que eles escreviam num tempo em que a literatura dava muito dinheiro, né? Assim, dava um bom dinheiro, né? Emplacava um livro ali, ele resolvia 2, 3 anos da vida, né? Ele podia sentar lá e ficar escrevendo, né? Então, e acho que hoje talvez não caiba mais tanto, né? Assim, para a literatura. Não sei se É, a o gente que... na segunda metade do século XX, a gente já tem vários escritores que, né, são servidores públicos, enfim, têm outra vida, né? E não vivem disso, né? Até inclusive agora o rapaz ali que escreveu o Itamar, que escreveu o Torto Arado, né? Ele é um engenheiro agrônomo, técnico agrônomo, uma coisa assim, né? Ele trabalha na agronomia, enfim, trabalha visitando gente que planta, né? Mas escreve, né? Então, acho que essas coisas, sabe, assim, não sei se a galera vai dizer, não, eu me sustentei. Naquela época eles se sustentavam escrevendo, né? Os escritores. Então, acho que talvez tinha um pouco mais de importância, assim, que hoje. Agora, eu não sei o que quer dizer hoje entre esses autores que estão aqui, que vivem e transitam entre nós, né? O que é que como é que a gente apontaria um clássico assim, né? Dizer, não, esse é Porque é uma coisa meio amorfa, né, Dama? Parece que não tem estilo, cara. Parece que é o fato de você contar uma história e contar bem, mas você não tem uma preocupação ali estilística tão grande, né? Eu acho que essa guria aqui, ela consegue não ter um estilo, mas ao mesmo tempo ela consegue dar um ritmo assim que fica hipnótico, sabe, cara? E se você ler esse livro, você vai chegar a essa conclusão assim, que é hipnótico, sabe? Eu fico imaginando a dificuldade que foi traduzi-lo também, né? Traduzir isso aí deve ter sido um exercício bem complicado também, mas é um belo de um livro, eu recomendo bastante mesmo esse livro, recomendo a todos. Principalmente a você, Dama, eu acho que você vai gostar desse livro, sabe, cara? Eu, não, eu, mas eu tô quase. A Suzana tá lendo também. tá fazendo quase um grupo de leitura do livro, né?
Mas é interessante, vale a pena. Eu recomendo fortemente aí esse livro. Pois bem, e o Então, tá segundo bom. livro agora, Damo? O que você Então, o trouxe meu aí para segundo nós, livro cara? eu tenho só online, né? Embora seja um livro anterior ao outro, né? Que é As Brasas, né? Do Sandor Maray. Esse livro aqui, ó, edição da Companhia das Letras no Brasil, aí, uma edição já de, acho que, 99, faz tempo que tá aí, né? Cara, por que que eu escolhi esse cara? Primeiro porque eu sou diferentão, né? Ele é diferentão, assim, ele é um escritor húngaro, né? Aí do século XX, aí, começo do século, depois vive, morre aí pelo meados. E o Sandro Mara, ele foge, né, vaza da Hungria. Ele nasceu, na verdade, na Eslováquia, hoje seria Eslováquia, mas na época ele era húngaro, família húngara. E ele acaba vazando ali quando os comunistas tomam o poder, ele não concorda e sai de lá, termina nos Estados Unidos, a vida e tal. E nesse período todo, até a abertura, né, pós-regime comunista, na Hungria, ele não é publicado na Hungria. Ele é, assim, solenemente esquecido, né? Mas continua publicando fora, né, nos Estados Unidos. Só que, obviamente, né, tu sabe que o autor, né, na sua terra, né, o santo faz um milagre, né? E então, com a abertura ali, com o fim do regime soviético e tal, e com o fim do comunismo na Hungria, ele volta a ser publicado e é, na verdade, descoberto, né? Descoberto pelos húngaros tal como um grande escritor. E esse livro, cara, As Brasas, é um livro aí de bastante tempo atrás. Eu não vou conseguir localizar aqui, deixa eu ver se eu acho. 1942, né? Ele escreve e qual que é a história, né? São dois amigos que se encontram, né, num castelo da Hungria e deixa eu tentar contar sem dar spoiler, né? Bom, esses dois amigos eram amigos inseparáveis, assim, de adolescência. Né? Eles foram estudar e um era nobre, né? Era conde, alguma coisa assim, tinha um castelo, né? E o outro era pobretão, né? Era imigrante, filho de poloneses, tal, enfim. Tal. Mas eles vão juntos vamos dizer assim, uma espécie de servir, né? Mas vão para a escola militar, vamos dizer assim, juntos, lá na adolescência, e fazem uma amizade incrível, assim, são, né, muito ligados os dois, assim, como irmãos. E aí, depois de um tempo, um deles começa a namorar uma mulher, tal, 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 e o outro está sempre junto, né? Eles estão juntos, enfim, muito próximos. E eles saem para uma caçada na propriedade, lá nos bosques da propriedade. E nessa caçada acontece algo, né, que o personagem principal, que é esse o nobre, né, ele vai contando aos poucos no livro, assim, não diz bem o que é. Mas acontece um fato extremo nessa caçada, né, que faz com que no dia seguinte esse amigo dele, tal, o Bretão ali, ele desaparece. Eles têm um jantar juntos no castelo, ele não aparece e ele não aparece por 20 e poucos anos. Ele some totalmente da história. Assim. E depois de 20 e poucos anos, então, daí volta para a história, né? Então, já velhos, né? Ou depois de 40 anos, sei lá, enfim, já estão velhos os dois. E esse conde, ele descobre que o outro cara está de volta, né? Ele rodou o mundo, enfim, navegando e tal. Tava fugindo de algo, né? E ele volta para a cidade e tal. E aí ele pede pro cara dele lá, o mordomo, lá com a carruagem, pegá-lo para jantar com ele. E aí eles fazem uma conversa maravilhosa, assim, que é o Que livro legal. todo, né? É um livro assim muito bem construído, assim, do ponto de vista É. né, das técnicas e onde eles conversam e o nome é As Brasas porque é isso, sabe? Ele mostra que por baixo ali há sempre uma chama, né? Há sempre alguma Cara, coisa, tal. que legal, hein? E essa Puxa vida. chama, ela e aí tu vai descobrindo aos poucos o que aconteceu, né? Vai Uhum. descobrir, porque daí ele vai contando, ele diz, onde é que tu andou? Não, eu corri o mundo, blá, 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 blá.
E aí o nobre ali, ele vai dizendo o que aconteceu, né? Se ele casou, se não casou, o que houve, o que deu, a mulher, como é que foi e tal, né? E aí tu vai entendendo aos poucos, só que e aí tem uma coisa muito legal da cultura húngara, né? Que os húngaros, eles são exímios esgrimistas, né? Inclusive na esgrima, aí na Olimpíada, em Hungria sempre dominou isso. E ele é tido como uma luta de esgrima entre os dois. Só que de esgrima verbal, eles só falam. Uhum. Então estão os dois na frente da lareira, num diálogo assim fabuloso, né? Também riquíssimo, mas muito bem escrito, assim. Sabe aqueles autores que tu diz assim, nossa, como escreve bem esse caboclo. E aí aos poucos os personagens vão te dizendo, né? Até tu entender, né, ao fim o que aconteceu de fato na floresta, assim. O que aconteceu que um saiu e nunca mais voltou e ficou décadas fora e aí o que um imaginava que fosse, porque daí um ficou encucado e o que era de verdade, então esse choque todo de versões e ideias. Então é um livro muito legal, cara, é um livro curtíssimo, assim, sei lá, 20 páginas, um livretinho, mas muito profundo, assim, um livro muito bonito. E que, assim, para o leitor brasileiro e para os milhões e milhões de pessoas que nos seguem, né? Assim, é interessante, né? Você lê coisas diferentes, né? Um cara da Hungria, né? É uma literatura completamente distante, né? Da nossa realidade, do nosso jeito. E ele, ao mesmo tempo, acaba descrevendo, assim, um pouco o que era, assim, né? Ainda que de forma muito sutil, sabe? Que era aquela nobreza, os castelos, né? Aquele fim ali do Império Austro-Húngaro, né? Das coisas, tal. Então ele acaba dando uma pincelada, mas muito, muito sutil, assim, não dá para perceber. É um dos livros, por isso que eu falei assim, que diferente do Jardim dos Fins e Contini, que é um livro que ele te coloca num tempo, esse daí, a única colocação de tempo que tu tem é porque o cara era um nobre, tu entende que era assim aqueles tempos mais, né? Mas ele é meio que num espaço, sabe, num lugar alheio, assim, a tudo. Assim. É como esses romances de fantasia, essas novelas de fantasia que acontecem em terras medievais inexistentes, assim, né? Parece que Inclusive a tem a gente viu uma Europa, luta né? ali. Tem esse tipo de romance É, assim, dessa... Europa Eu fiquei Central, né? imaginando essa Europa Central. estética mito Europa, assim, sabe? Tipo, legal, né? É, que é um pouco, sabe aquele cara que escreveu o The Witcher lá, o polonês lá? Que é um Uhum. pouco isso, assim, tipo, um negócio dali, que não é ali, e que eu acho que é um pouco essa Europa Central, né, cara? Que é uma mistura que uma hora é Rússia, outra hora é Alemanha, outra hora alguém vem, então é um negócio, um não lugar, assim, né? Então esse livro, As Brasas, ele tá colocado nisso, assim, ele tá num não tempo e no não lugar, assim. O tempo é a vida dos dois e o lugar é a cabeça dos dois, né? E eles estão ali dois amigos, irmãos, né, se combatendo, né? E um vai para cima do outro, tu fica imaginando assim, né, uma luta de esgrima, o cara colocando o cara na parede assim, e o outro fala muito pouco, tentando se defender, não querendo abrir a defensiva, né? Então, essa metáfora ela é muito legal, assim, né? Não sei se na apresentação, enfim, em algum momento alguém cita isso, assim, né? Da esgrima como vamos dizer, uma alegoria invisível, né, para a trama. Mas é um livro maravilhoso, assim, cara, muito legal e que vale a pena ler, né? Se você nunca leu um autor húngaro, vale a pena ler, é uma obra legal, assim, é um outro tipo de cultura, né? Um tipo de gente que constrói uma obra muito psicológica, assim, muito densa, muito bonita. Assim. Ô, Damo, eu vou atrás desse livro hoje. Achei interessante. Cara, Cara, mas muito quais são as legal. influências desse escritor? Porque enquanto você contava a história, não sei se o Gogol tem um conto assim, que acho que chama O Tiro, que é mais ou menos isso, assim, de É, pessoas que acontece uma coisa e depois elas se reencontram vários anos depois. Deixa eu ver aqui, cara, olha se eu tenho só. esse livro. É, deixa eu te dizer, né? Deixa eu ler um trecho aqui da introdução. Tem uma sinopse aqui, não sei. Eu estou no online, não sei onde é que seria isso, se é uma orelha de livro, o que seria, né?
Mas ele diz assim: em seu castelo na Hungria, na região dos Cárpatos, um velho general do Império Austro-Húngaro é visitado por um homem de quem foi amigo inseparável na infância e na juventude. Não se veem desde 1899, há 41 anos, quando um dia o amigo desapareceu inexplicavelmente. Na véspera desse dia, enquanto caçavam juntos no lusco-fusco da madrugada, o general teve a impressão de que o amigo levantara a espingarda para cometer um ato irreparável. Pode ter sido verdade, pode não ter passado de alucinação, mas algo de muito grave aconteceu. E esse enigma que agora, já no fim da vida, os dois velhos vão decifrar durante o jantar de gala no castelo de Henrique. Né? Entre eles move-se o fantasma de uma mulher, Cristina. Por ela, o general e o ex-amigo travarão um duelo sem espadas até o raiar do dia. É uma noite, cara. Eles ficam a madrugada toda conversando. É o confronto que se inicia como um civilizado jogo de esgrima, com floreios e leves tocadas de parte a parte, logo se torna uma luta árdua. Os dois duelistas só dispõem de uma arma, as palavras. Com elas abrirão feridas tão dolorosas como as brasas que parecem extintas na lareira. As brasas não é só um belo romance sobre a amizade, a paixão amorosa e a honra, mas também é uma representação impecável da vida da aristocracia do Império Austro-Húngaro. Publicado em 42, nos anos conturbados da Segunda Guerra, quando Sándor Márai dizia só enxergar desejos de vingança. Daí o tom suavemente nostálgico dessa profissão de fé num mundo em que a felicidade dos relacionamentos interpessoais dependia estreitamente da inflexibilidade ética, né? Aí fala aqui, né, que o Márai nasceu em 1900, foi poeta, dramaturgo, correspondente em Paris do Frankfurt Zeitung, na época da República de Weimar, autor de 46 livros, na maioria romances. Ele exilou-se, né, em 48, inconformado com o regime, morou na Suíça, na França, foi morrer em San Diego, nos Estados Unidos, suicidando-se com um tiro de revólver 10 anos depois, né, às vésperas do fim do comunismo. Ele parece que a mulher morreu, sofreu muito, tal, ele estava com uma doença parecida e não curtiu e achou que estava na hora e se matou, né? Então ele foi descoberto, só republicado na Hungria a partir de 1990, cara. Imagina, os caras ficam com um livrão desse de 42 até 90, né? Então, legal, assim, leio Então, o Sándor quando você Márai. contava, eu falei o Gogol, mas parece que, na verdade, é o Tiro do Pushkin, que é um conto do Pushkin que né, parece, será que não foi inspirado, assim, porque parece bastante. Sabe, Damo, eu tive uma ideia aqui, cara. Esse conto, o Tiro, ele é um conto rápido, ele deve ter umas 10, 20 ou 20 páginas. Eu acho que eu vou fazer uma live, cara. Vamos começar a fazer um lance, assim, começar a ler, Damo. Um dia você pega aí um conto rápido e Fazer. você lê, eu leio, assim, Sim, sim, cara. audições públicas. Então, quer dizer Dá assim, pra a fazer. gente. Daí você um dia do nada escolhe, aí eu vou ler tal coisa, cara, eu começaria lendo esse O Tiro, eu tive essa ideia, agora acho legal, assim, sabe? E me parece bastante com esse livro que você falou agora. Provavelmente deve ter se inspirado no Pushkin, né? Que é o príncipe também É, dos isso, poetas né? ali, né? Dos Gostava de uma eslavos, enfim. confusão, né? É. Damo, que legal essa recomendação, cara. Eu acho que eu nunca ouvi falar desse escritor, cara. Eu sabia que os meus livros tu não ia, assim, que eu estava sendo bem nojentinho, assim, tava pegando coisas bem difíceis. Não, está sendo maravilhoso, cara. Meu Deus do céu, os dois livros aí sensacionais, cara. Tô com vontade de ler os Ó, dois já. 120 páginas, esse aí tá um livrinho rapidinho para ler de boas. Esse provavelmente a gente vai achar mais fácil online, né, Damo? Possivelmente online, né? Né? Tentando ler, tem um pós-fácil que eu Você ver se eu tem no acho alguma. Kindle? Eu tenho Kindle, depois eu te mando aí depois eu te mando. Cara, ele diz assim, ó, nas raízes da sua escrita, né? Ele diz que tem assim, que a família vivia na Europa Central, né? Ele traça de estar em Viena, onde morava parte da família, onde ele passou os tempos mais felizes da adolescência, o Marai, e na cidade natal, lá na Eslováquia, na época Hungria, né? E ele diz assim que a raiz da escrita dele, né, na biblioteca da casa paterna, os volumes de Goethe e Schiller, né, ladeavam alguns simbolistas franceses e grandes romancistas russos. Um cara muito erudito, assim, né? Então,
ele tinha de onde tirar as palavrinhas, assim. Legal. Era um cara bem... A Suzana É me isso. acusou de dar spoiler sobre o livro, mas na verdade não. Na verdade, Não pode, não pode. já na orelha do livro esses crimes, mas acontece um evento assim muito triste no final do livro que daí é o verdadeiro spoiler, É. só para esclarecer aqui. Diz que ele lia Nietzsche, Freud, Spengler, Ortega y Gasset, comentava Gide e Proust, traduziu para o húngaro as novelas do Kafka. Então, pô, é isso. Acho que é isso daí. Sandor Mara. Sandor Márai. As Legal. Brasas. Leiam. Vocês vão se divertir. É um livro... Mas é um livro mais reflexivo, sabe? Mais para pensar, para aqueles livros com frases bonitas, sabe? Que você diz, nossa, que trecho lindo, né? Livros que começam os capítulos bonitos e termina bonito. Isso aí. Que E o seu legal. segundo, Mohamed? Tem um Que estilo, né? comentas? Cara, Tem. eu selecionei esse segundo livro aqui, que é O Homem do Castelo Alto, cara. Eu não sei porque, assim, eu me pego falando muito nele ultimamente, sabe? Eu tava conversando com amigos, acho que a gente já conversou sobre ele também, né, Damo? E Por cima. eu não sei, assim, tem uma série sobre esse livro na Amazon, né? Que é legal, sabe? Eles pegam o conceito central do livro e fazem lá 4 temporadas. Mas a história é a seguinte, né? A história é um universo, assim, uma história alternativa em que o Japão e a Alemanha vencem a Segunda Guerra Mundial. Eles daí invadem os Estados Unidos, então uma parte, aquela parte do Atlântico passa a ser alemã, a parte do Pacífico japonesa, no meio tem nas montanhas rochosas ali, uma zona neutra. Cara, falando assim é muito simples, né? É uma história alternativa. Tem bastante exemplo disso. Mas esse escritor, o Philip K. Dick, PKD para os íntimos, ele tem uma característica muito legal e muito importante que eu não consigo achar em nenhum outro autor, Damo, que é como se ele escrevesse na Wikipédia, ele fala ficção de paranoias. Não tem melhor definição que essa, assim, sabe, cara? Tipo, é uma ficção de paranoia. Ele consegue imprimir uma paranoia nos livros dele, onde se questiona sempre a realidade e tudo. E na história desse livro existe, assim, uma parte dos Estados Unidos alemã, outra parte japonesa, esse choque de culturas. É um livro curto, é um livro não é, assim, tão grande e tudo mais, mas ele consegue condensar, talvez por esse estilo paranoico mesmo dele, que é um estilo paranoico de contestar a realidade. Já nas primeiras folhas você vê isso. Como esse choque de cultura, por exemplo, a parte japonesa ali, que é a Califórnia e tudo mais, que eles são os senhores ali dos Estados Unidos. E, enfim, a trama gira em torno de um cara, que é o tal do Homem do Castelo Alto, que escreve um livro onde ele conta uma história alternativa para esse universo em que os Estados Unidos vencem a Segunda Guerra Mundial. E o nome do livro se chama, é um panfleto, um livro, uma história, que é O Gafanhoto Torna-se Pesado. E aí, o legal desse livro, Damo, é que quando as pessoas leem essa história, dessa história alternativa, os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial, eles são um país livre, né? Enfim, o mundo se pacificou, não existe a Alemanha nazista, não existe o imperialismo japonês. Parece que eles têm assim, um lampejo que essa é a realidade correta, a dos Estados Unidos ter ganho a guerra. E aí isso assim leva as pessoas por um labirinto, assim, e uma personagem, a gente acompanha a história de dois personagens mais ou menos. Uma é uma moça, que é a Juliana Fink, que ela vai até esse cara que escreveu, ela vai para o encontro com esse cara, sabe, para perguntar se era verdade isso, como pode ser verdade. Ela quer conhecer o cara que viu esse mundo, porque as pessoas que leem, elas têm certeza que aquilo é uma realidade alternativa,
que é a realidade que deveria ter sido. E todos eles têm uma sensação de desconforto, como se eles não pertencessem àquele mundo, sabe, Damo? E isso, só esse estilo diabólico do PKD é que a gente consegue transformar isso numa narrativa crível, né? Esse cara é demais, né? Tipo, ele é autor do livro que inspirou Blade Runner, vários outros filmes de sucesso. Parece que estava lendo aí esses dias que parece que a obra dele já gerou US$ 1 bilhão em filmes, em séries e tudo. Mas esse livro aqui talvez seja o livro mais simples dele, mas ao mesmo tempo, assim, ele tem esse mecanismo de contestar a realidade como se fosse assim muito presente, cara. Quando você lê isso, você consegue, você se questiona o tempo todo. E aí, por meio desse livro, eu comecei a me interessar pelo I Ching, sabe, cara? Porque esses dois personagens, desculpa, tem essa personagem e um outro lá que é um comerciante tem um comerciante de antiguidades, que aí ele fala muito da energia das coisas, sabe? Ele é um americano que vende produtos de memorabilia para japoneses que se interessam muito por aquela cultura americana, sabe? Pela americana, por aquele design americano. E aí aqueles japoneses, eles conseguem, assim, com a sensibilidade deles, eles conseguem ver sentidos, eles conseguem ver uma energia naqueles objetos, assim, eles conseguem ver harmonia nas coisas. E esse comerciante de antiguidades, ele é um dos poucos americanos que conseguem acessar essa forma japonesa de ver esse mundo harmônico, assim, sabe, em pequenas coisas. É muito legal o jeito como o livro te conduz nisso. E tem um outro personagem que é um japonês, que é uma figura de Estado, um ministro, que todas as decisões que ele toma, ele meio que vai guiando a história, são decididas por meio de hexagramas do I Ching, sabe? E o livro ele foi escrito baseado em hexagramas. Cada capítulo, o Philip K. Dick sorteava lá, fazia construía um hexagrama e a história ia sendo direcionada por meio do I Ching. E aqui eu tenho as moedinhas aqui, sabe? Que são essas 3 moedinhas. E tem as varetas de milefólio também, que por meio desse livro, esse livro é importante para mim, esse primeiro que eu acho ele sabe, assim, é a obra dele que eu mais gosto, sabe? Eu já li outras coisas que eu gosto bastante, mas esse livro é o livro que eu mais gosto dele. E aí, cara, esse lance de como ele lida com o I Ching, sabe, cara? Que o I Ching cara, é um lance impressionante, assim, a resposta do oráculo para perguntas objetivas, para perguntas o que tá acontecendo e a mutação, e ele fala disso das linhas móveis e tudo. E esse livro todo, assim, ele estava obcecado por I Ching. Ele tinha essas obsessões dele. E aí, esse livro inteiro, cara, ele consegue juntar I Ching, Japão, Alemanha, Segunda Guerra Mundial, cultura americana, comércio de antiguidades, assim, e dentro de uma realidade assim que os personagens questionam o tempo inteiro e onde você se sente desconfortável por eles, porque de alguma maneira ele consegue é, é, transpirar essa desconfiança que os personagens têm que eles não estão vivendo no mundo correto, que eles é que estão vivendo numa realidade alternativa. Cara, que livro legal, assim. E aí a Amazon fez a série expande o conceito, tem um monte de coisinhas legais ali na série, só que, claro, eles precisaram fazer lá 4, 5 temporadas, então essa sutileza do Philip K. Dick se perde na, na série, porém na série não é um manuscrito, não é um livro, são vídeos que as pessoas começam a encontrar de como é, por exemplo, o mundo onde os Estados Unidos ganhou a guerra, sabe? É mais enlouquecedor ainda que a leitura, né, de um manuscrito de um maluco que está escondido lá naquela zona neutra, sabe? E só por isso vale a pena assistir, vale a pena ler o livro, é muito bom. Vale a pena ver a série também. E parece que agora, não sei, está saindo um documentário sobre a vida dele que deve ser muito massa, cara.
Porque eu tenho um livro dele que conta a história de um escritor francês, que conta a história dele, que chama Vocês Estão Mortos, Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos, cara. A história de Philip K. Dick, um super livro, super legal. Espero que o documentário seja tão louco quanto. E aí seria sobre esse livro aqui. É de fácil leitura, você lê numa sentada, mas, cara, ele te causa um incômodo, assim, porque você falou desse livro das Brasas, é um livro que tem estilo, né? Ele te transporta, ele, sabe, tem esse lirismo todo. E esse livro aqui, cara, é o retrato da paranoia. O Philip K. Dick tem esse lance muito no ar, assim, né, cara? Esse negócio é tudo meio tenebroso, né? Tudo no sombrio, né, cara? Que é muito legal, né? Que é um negócio, assim, muito atraente, né? Para quem Mas como ele assim, consegue, sim. né, trazer esse desconforto do questionamento da realidade? Porque assim, você pega qualquer sinopse de livro dele, fala sempre o tema central dele é a questão de personagens que questionam a realidade. Ah, tudo bem, ele questionou ele, seu lugar no mundo. Cara, mas o jeito que ele escreve é diabólico. Você É. se sente Não, porque desconfortável com aquilo. não, não, porque uma coisa é tu dizer assim, não, sonhei que eu era uma borboleta e quando eu acordei eu vi que era um homem, agora eu não sei se, né, se eu sou um homem que sonhou ser uma borboleta, se é uma borboleta que sonhei ser homem, que né, uma coisa, enfim, o Chuang Tzu aí, milenar, né? Mas é uma coisa bonita, né? Que te faz. Ele parece que ele pega essa história do homem que sonha ser uma borboleta e transforma num pesadelo, né? Parece que eu sou um homem que tive um pesadelo que eu era uma borboleta, né? E aí te joga nesse turbilhão. Vale a pena, eu recomendo bastante esse livro, eu recomendo esse livro sobre a história da vida dele. É legal, cara, legal pra caramba. Enfim, sabe, Dama, eu acho que a gente deveria adotar mais vezes essa nossa live aí, esse nosso, de falar de uns livros aleatórios, cara. Eu vou A achar gente. uns livros obscuros também aí. É que não tem tempo, né? Como a gente sempre optou por fazer ou sobre autor, ou sobre uma grande obra, ou sobre um momento e tal. Não dá tempo de falar de tudo, né? Então eu advogo aí nesse sentido aí, que a gente, a cada 3 lives aí, faça uma só de siga a dica, né? É, Siga a dica do bruxo. legal. Ô, Damo, vamos fazer leituras, cara? Eu vou ler o tiro do Pushkin aqui, Podemos cara. fazer, podemos fazer uns textos curtos aí, dá para ler, né? Vamos fazer do nada, assim, um dia específico, a gente faz. Prometo que eu te acompanho na live, cara. Na hora que você fizer, eu tô lá junto, dando apoio moral. Então tá bom. Só um banquinho e um copo, né? E o livro. Pode ser, vamos lá. Vamos lá? Vamos combinar. Vamos Desafio, combinar. então. Fechou, cara. Temo, mais alguma consideração final aí? Não, isso daí é o nosso famoso desculpe qualquer coisa, né? Qualquer erro de data, qualquer palavra mal feita, mal direcionada para todos os nossos ouvintes. E é isso aí, é bom estar de volta. Vamos ver se a gente mantém. Semana que vem a gente retorna ainda. E é isso aí, vamos ler, né? Vamos ler, Só pessoal. ler só a leitura para nos tirar dessa encalacrada que nos enfiamos. É verdade, cara. Leitura e bom sono, né, cara? Porque todo mundo tá precisando um pouco disso, porque parece que a gente vive num pesadelo, né, Dan? Cara, tipo, se a gente pegar as notícias, esses dias todos que a gente não fez live, por exemplo, tem que um mês que a gente não faz mais um pouco. Cara, olha quantas coisas aconteceram, né? Coisas ruins, matéria de jornal. Deixa qualquer um desanimado, né, cara? Tipo, mas Parece vamos que a gente lutar está contra vivendo isso. numa obra do. Parece que a gente está vivendo numa obra do Philip K. Dick mesmo, né? É, é um Só pesadelo falta e alguém, só falta alguém correndo atrás de ti, né? só falta a gente descobrir que eu e o Damo nós somos androides. A gente acha que a Eu gente é sempre humano, mas na desconfiei. verdade a gente é androide. Eu sempre desconfiei, que talvez eu seja algum projeto da NASA abandonado com o fim da Guerra Fria que ficou por aí se metendo em confusão e que tem vários eus pelo mundo. Isso aí, cara. Quem não? Só não vai causar a terceira guerra Fechou. mundial, tá tudo bem. Então tá bom. Fechou, meu bruxo?
Tá bom. Meu irmão, um abraço. Boa Legal, noite para né? quem A gente ficou está até aqui junto agora. fazendo de novo aí a terceira temporada do Vampire Readings. Vamos ver o que nós vamos aprontar semana que vem. Tamo junto sempre. Obrigado a todos pela companhia. Vamos bolar um negócio legal aí. E o Damo vai fazer a leitura de um conto, de algum texto rápido aí, que vai ser bem Mandem massa. sugestões. Mandem sugestões aí nos comentários de que conto você gostaria de ver lido aqui por essas duas vozes de veludo. É. Cara, eu acho que você deveria ler todos, porque você tem uma voz de radialista, mas tudo bem, cara. Pô, Eu que só acho filtro para sacanagem! voz também. Que palhaçada! Isso Tá não bom. pode ser sério. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Damo, obrigado. A gente se fala. Tamo junto sempre, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Daqui a pouco eu vou subir a live, vai estar disponível aí nos nossos perfis. Tamo junto. Desculpa qualquer coisa e vamos lá. Um abraço a todos. Boa noite. Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Boa noite.